Bom dia, meus amores. Vamos dar início a mais uma aula de história falando sobre a escravização indígena no Brasil. Como tudo ocorreu, certo? Então vamos dar uma olhada aí nessa imagem, que essa imagem fala, né, por nós mesmos, né, como acontecia. Só que teve muitas coisas que a imagem não está retratando que a gente vai discutir aqui no nosso assunto, tá bom? Que essa semana para a gente seja uma semana abençoada, cheia de realizações, tá? Vamos lá, falar sobre a escravização de indígenas. A escravização de indígenas. Com o início da colonização e das atividades agrícolas aqui no Brasil, né, as plantações, os portugueses passaram a explorar ainda mais o trabalho dos indígenas. Assim, muitos nativos foram aprisionados e obrigados a trabalhar como escravos para os colonos que aqui estavam morando naquela época. Falei para vocês até das capitanias hereditárias, né, que vieram muita gente morar para cá, habitar o Brasil, principalmente em plantações de cana-de-açúcar. Só relembrando para vocês, a gente teve o escambo, eu acho que vocês lembram, em que existia uma troca de trabalho dos índios, né, por materiais naquela época, e depois do escambo veio a escravização. Aquilo dali era só uma maneira de eles conhecerem os índios, de eles saberem as limitações deles para depois querer escravizá-los, né, que foi o que aconteceu logo em seguida. As bandeiras. As bandeiras de pré-ação. O que eram bandeiras? As bandeiras eram um grupo de pessoas que se reuniam com uma finalidade, né? Reuniu esse grupo de pessoas para determinada finalidade. Tivemos a bandeira de exploração, foi a que vieram para o Brasil para explorar o Brasil, ver o que ele tinha de bom para dar lucro a Portugal. Tivemos as bandeiras de pré-ação ou da caça ao índio, né? Bandeira da caça ao ouro, tivemos várias bandeiras, né? Era um grupo de pessoas que se organizavam para determinadas funções, determinadas coisas. Nós vamos lá falar da bandeira de pré-ação ou bandeira da caça ao índio. Em 1554, os jesuítas fundaram um colégio no Planalto de Piratininga, no interior da capitania de São Vicente, que é uma das principais capitanias do Brasil naquela época, né? Com o objetivo de catequizar indígenas que viviam na região. Em torno do colégio formou-se um povoado que mais tarde deu origem à Vila de São Paulo. Como eu disse para vocês, formou-se a vila, depois da vila, é um povoado, depois do povoado a vila, depois da vila, né, São Paulo surgiu como cidade. Olha só. Pequenas vilas formadas em torno do colégio jesuíta foi crescendo ao longo dos anos, dando origem às cidades de São Paulo em 1711, como eu tinha falado para vocês, né? No final do século XVI, os habitantes dessa vila organizaram expedições chamadas bandeiras de pré-ação, com o objetivo de adentrar os sertões da colônia para capturar indígenas e escravizá-los. Os membros dessas expedições eram chamados bandeirantes, pessoas que adentravam o interior do Brasil em busca de índios e escravizavam eles, né? Atacavam as aldeias de maneira bastante agressiva. Os bandeirantes costumavam percorrer longas distâncias em jornadas que chegavam a durar vários meses, né? Jornadas bastante extensas, adentrando no interior do Brasil com provisões, comidas e também guias também que eles precisavam naquela época, né? Os indígenas aprisionados nas bandeiras eram levados às fazendas paulistas ou vendidos aos donos de engenhos de açúcar do Nordeste para trabalharem nas condições de escravos, como vamos mostrar aqui na imagem agora a seguir. Aqui mostra os bandeirantes trazendo os índios capturados, né, nas suas buscas, né, nas aldeias. Com certeza a aldeia deles foram destruídas e eles pegaram esses índios e trouxeram como escravos para vendê-los. Isso se tornou um processo bastante lucrativo para os bandeirantes. Eles adentravam o interior do Brasil à caça de índios, de aldeias, para pegar todos os índios possíveis e escravizá-los para vendê-los, né, nos engenhos do Nordeste e também nas fazendas paulistas, né, que se formavam naquela época.
Os bandeirantes invadiram centenas de aldeias indígenas e aprisionavam milhares de nativos daquela época que moravam naquela região. Os povos indígenas lutaram como puderam contra a violência e as opressões da escravização. Como conheciam bem o território, muitos deles conseguiam fugir para regiões do interior da colônia. Aqueles que não conseguiam fugir eram escravizados. E aqueles, que o livro não está citando, né, mas ainda tinham aqueles que, quando revidava, quando lutava contra o ataque, né, eles eram mortos, infelizmente eram mortos, né? Foi por isso que foram dizimados milhares de índios na época da colônia no Brasil, né? Até hoje também, mas naquela época a matança foi bem maior. Foram por causa dessas escravizações, dessas mortes, onde foi aí que começou a surgir as missões jesuíticas, como nós podemos ver aqui. Missões jesuíticas, o que eram ou o que consistiam essas missões jesuíticas, né? Com os colonizadores, os europeus também vieram à colônia, também vieram com eles os jesuítas, com o objetivo de converter os índios à religião católica, né? Porque já tinha falado para vocês que a religião dos índios era politeísta, né? Eles acreditavam em vários deuses, né? O deus da floresta, o deus do céu, o deus das águas, e acreditavam em vários deuses. E os jesuítas vieram aqui com a intenção de duas coisas. Aqui está falando só converter a religião, mas também vieram com a intenção de também ensinar a língua portuguesa para os jesuítas, para facilitar a comunicação dos colonizadores com os nativos, né? Que aqui não está explicando, mas tá essa dica para vocês. Os jesuítas acreditavam que a escravização prejudicava o aprendizado do catolicismo, né? Que seria a religião católica, pelos indígenas. Dessa forma, eles criaram as missões jesuíticas, aldeamentos isolados onde os indígenas pudessem serem instruídos sobre a ideia, né, do catolicismo, né, e o modo de viver dos europeus, sendo obrigados assim a deixar suas crenças e costumes. Lembra uma vez que eu falei para vocês sobre, a gente falou sobre o etnicídio? Pois é. Né, que é a morte das crenças, é a morte da cultura de um povo. Era isso também que os jesuítas vinham, né, tentar colocar para os indígenas que aqui habitavam, entendeu? Porque a partir do momento que ele é obrigado a aprender uma outra língua, sem ser a sua nativa, obrigado a aceitar uma outra religião, sem ser aquela da sua crença, eu estou matando a tradição daquele povo. Eu estou matando a cultura daquele povo, né? Causando um etnocídio, certo? Seria bom a gente ficar atento a isso aí. E até hoje, né? Infelizmente, as aldeias indígenas estão corrompidas, né? Sobre essa parte da cultura, da vivência deles, né? Infelizmente. O lado positivo dessas missões jesuíticas, né? Porque elas, de maneira indireta, elas protegiam os índios, né? Dos ataques dos colonizadores e dos bandeirantes. Mas teve alguns bandeirantes que não respeitavam essas missões jesuíticas, e para eles é como se tivesse achado uma mina de ouro quando achavam a missão, porque atacavam, e como lá tinha muito aglomeração de índio, né? Muitos índios iam para lá, para essas missões. Ora, quando atacavam uma missão dessa aí, era um prato cheio para escravizar os índios. As ruínas de São Miguel Arcanjo, né? Era uma missão jesuítica que aconteceu em 1735, né? Uma das principais missões implantadas pelos jesuítas foi a São Miguel de Arcanjo, construída em 1735, onde atualmente é o Rio Grande do Sul. Aqui podemos ver os detalhes das ruínas, né, da missão jesuítica São José de Arcanjo, né? Como vocês estão olhando aí os detalhes, virou até um patrimônio, né, cultural da historiografia brasileira. Eram nessas missões jesuíticas onde se concentrava uma grande quantidade de índios, né, a serem catequizados pelos jesuítas. Comentamos e falamos de como foi a escravização indígena naquela época e em que era utilizada sua mão de obra, né? Agora vamos para a mão de obra africana, que era outra mão de obra escrava também existente no Brasil. Ou seja, tivemos duas mãos de obras escravas, né? A indígena e a africana.
Com o aumento da produção de açúcar no Brasil, os colonos precisavam ter mais mão de obra, ter mais trabalhadores, ter mais gente trabalhando nas fazendas de plantações de açúcar e nos engenhos. Os portugueses passaram então a trazer pessoas da África para trabalharem como escravos aqui no Brasil. Desse modo, o tráfico de escravo tornou-se um grande negócio para a coroa portuguesa, que lucrava bastante com os impostos desse comércio. Com os impostos? Com os impostos. Por quê? Porque os escravos, para adentrarem aqui no Brasil, para serem comercializados, tinham que passar pela alfândega, e nessa passagem eles eram registrados, e esses registros eram tudo cobrados, né? Pagava-se uma taxa para o governo português. Os africanos eram trazidos em navios em espaços muito pequenos mesmo, pessoal, que é uma coisa que é brincadeira. Geralmente eles se amontoavam dessa forma aqui como a gente está vendo, olha só. Eles não tinham muito espaço nem para se locomover, né? E eram muito maltratados, mal alimentados, no meio da sujeira. Era aí onde eles faziam suas necessidades fisiológicas, entendeu? E durante a viagem, que duravam dias, mês, né, estavam lá expostos a toda essa poluição, a toda aquela sujeira, junto com ratos, e era uma coisa realmente assim, entendeu? Desagradável bastante. É tanto que muitos escravos chegavam a morrer, a adoecer, a morrer, e não resistiam à viagem. Como nós podemos ver nessa imagem, né, os navios chegando, os barcos levando os escravos até essa parte. A parte aqui é a parte alfandegária, né? Onde aqui está aqui pessoas incidentes, né? Tudo guardados aqui com os guardas, pessoas do governo, para fazerem o registro da entrada de escravos aqui no Brasil. Cada escravo desse que entrava era registrado. Cada registro desse aqui era pago ao governo português, ou seja, permissão para a venda, para vender os escravos para os fazendeiros, né? Então isso se tornou para os portugueses, né, para a coroa portuguesa, um trabalho bastante lucrativo, porque vieram milhares de escravos aqui para o Brasil, milhares, e cada escravo que adentrava no Brasil tinha que ser registrado, e cada registro desse, dinheiro na conta para a coroa portuguesa. Depois de registrado, os escravos ficavam nessa tenda, depois de registrado, esperando, certo, seus donos para serem comercializados, né? Então eles ficavam aqui à espera, e nesse local aqui, as famílias que eram capturadas, que eram escravizadas, infelizmente, era o primeiro partido de coração, né? Eles eram separados. Uns eram vendidos para uns fazendeiros, outros eram vendidos para outros. Eles não se preocupavam com esse desfecho familiar, com esse rompimento familiar, né, de filhos, netos, pais. Infelizmente, esse era um dos sofrimentos que os escravos passavam, né? A separação forçada. Como já não bastasse o sofrimento de saber que ia ser o resto da vida ser escravo, ia servir a alguém, né? Ainda tinha o sofrimento da separação dos entes familiares, o sofrimento da viagem dos navios, né? Quando vinham para cá, aquele sofrimento todo que eu falei para vocês. E quando eles resistiam, quando eles sobreviviam a tudo isso, ainda tinha mais sofrimento para o resto da vida, né? Aqui um trecho extra que fala do que eu tinha explicado antes, né? Logo que os negociantes obtinham licença para desembarcar seus escravos, eles eram colocados perto da alfândega, onde eram registrados depois do pagamento dos direitos de entrada. Ou seja, para cada escravo que tinha que entrar no Brasil, tinha que haver um pagamento, certo, gente? Para vocês verem como já existia imposto de tudo desde aquela época, né? Os africanos eram trazidos em navios em espaços muito pequenos, como eu já citei na explicação anterior, e sem as mínimas condições de higiene. Como eu falei, todas as suas necessidades fisiológicas eram feitas lá, né? E eles conviviam com os ratos e com toda aquela sujeira. Muitos deles não sobreviviam às condições degradantes às quais eram submetidos. Muitos morriam e eram jogados no mar. Infelizmente era assim que acontecia, para não contaminar os outros. Quando chegavam ao Brasil, os africanos eram muitas vezes
separados de seus familiares para que fossem vendidos no mercado de escravos. E além de separar, também eram preparados, né? Faziam uma limpeza, passavam óleo na pele, ajeitava tudo para dizer que ele estava... Porque assim, o valor dele dependia da dentição. Eles analisavam a dentição, a arcada dentária, analisavam o porte físico e a idade. Tudo isso para valorizar o escravo e vender ele mais caro. A escravidão. A escravidão foi uma prática adotada por diversos povos ao longo da história. Cerca de 2.500 anos atrás, por exemplo, com os gregos e os romanos, mantinham escravos que realizavam a maior parte do trabalho, tanto no campo quanto nas cidades. Sem falar também dos egípcios, né? Escravizaram vários povos. Embora em menor quantidade, nas sociedades africanas tradicionais também havia a utilização do trabalho escravo, formado geralmente por pessoas aprisionadas em guerra. Ou seja, as próprias tribos africanas elas se guerreavam, elas guerreavam e aquela que vencia escravizava a outra, né? Nas próprias tribos. Nessa sociedade, as condições de vida das pessoas escravizadas podiam ser parecidas com as condições das pessoas livres, apenas parecidas, porque eles deviam, né, deviam obediência àquela tribo que vencia, né, ao rei. Após o século XV, os europeus passaram a comprar africanos para vendê-los como escravos na América. Desse modo, os europeus escravizaram milhões de pessoas, retirando deles suas condições humanas e sua dignidade, sua cultura, sua vida, sua liberdade. Além do sofrimento causado por tantas pessoas, o comércio de escravo causou inúmeras mortes e a destruição de muitas sociedades africanas daquela época. Vamos analisar essa imagem para finalizar nossa aula sobre a escravidão no Brasil, tá? Observe bem a imagem, o que você vê nela, para a gente fazer um comentário, tá? Observe bem. Veja o que está acontecendo nessa imagem.